A mudança na alíquota do ICMS dos combustíveis passa a valer a partir de 1º de abril. No caso do diesel, por exemplo, que tinha alíquota em torno de 79 centavos no Distrito Federal, passa para 96 centavos em todo o território nacional. Todos os estados passam agora a ter um valor fixo. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o presidente do Sindicombustíveis do Distrito Federal, Paulo Tavares. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bom dia a você, ao Tiago, Adriano, ao Diogo e aos demais presentes aí, aos telespectadores. Muito obrigado. Bom, o consumidor deve estar se perguntando, isso vai aumentar o preço médio dos combustíveis nas bombas? De que maneira isso vai ser repassado para o consumidor? Bom, o que a gente pode afirmar categoricamente é que o preço, no caso do diesel, a partir de 1º de abril, ou seja, nessa semana, o preço do diesel no Distrito Federal e todo o território nacional terão uma alíquota chamada ADREM. É um valor fixo, monofásico, em uma única fase, e será igual em todo o território nacional. Esse valor será de 0,9456 centavos, são 4 casas decimais. Ou seja, ao invés de se calcular o ICMS que será pago pelo revendedor, e recolhido, na verdade, pelo revendedor e pela distribuidora aos estados, ao invés de ser em cima de uma base de cálculo, que é a chamada PMPF, onde se tem um preço médio que é calculado a cada 15 dias, e em cima desse preço médio, cada estado aplica a sua alíquota. Ao invés de ser assim, será um valor fixo, como é o PIS/COFINS, é um valor fixo em todo o território nacional. Esse valor é igual e é recolhido na hora que é faturado da distribuidora ao revendedor. E aí cabe a cada revendedor absorver ou não isso. É improvável, mas não é impossível, por um determinado tempo, absorver esse valor, mas vai depender sim de cada revendedor. No caso do Distrito Federal, o reajuste, o aumento que nós vamos comprar mais caro a partir de 1º de abril, chega a casa de 15 centavos praticamente. Presidente, na sequência, a pergunta de Fernando Capês. Bom dia, presidente. O senhor entende que essa alíquota de valor fixo, ela pode contribuir para evitar a sonegação fiscal com adulteração de notas, que muitas vezes o imposto pode fazer baixar artificialmente o preço do combustível para, com base na alíquota, recolher menos impostos. Com essa alíquota fixa, isso tende a melhorar a fiscalização e evitar até, infelizmente, ainda o crime organizado possui alguns postos de combustível e ele manipula também, de certa forma, o valor desses combustíveis. O senhor acha que isso pode contribuir, pelo menos com esse aspecto, e evitar a guerra fiscal? Perfeitamente. Eu não estou entrando aqui no mérito do valor a ser recolhido, mas essa é uma demanda do setor da federação há muitos anos, Uma alíquota ADREM, um valor fixo. As suas colocações foram muito perfeitas. Não só evita a sonegação e principalmente a guerra fiscal. Vamos comparar, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Por exemplo, no caso da gasolina, o estado de São Paulo tinha uma alíquota de 23% a 24% e no Rio de Janeiro era 31%. Veja só a disparidade no caso da gasolina. O etanol ainda é uma disparidade também em vários estados, principalmente comparando com São Paulo. Mas a sua colocação é bem correta e vai evitar principalmente a sonegação, que é um problema sério. Já foi até citado pelo atual presidente na sua primeira fala, após tomar posse, na sua primeira entrevista, que a sonegação bate a casa dos 20 bilhões por ano. E um dos fatores primordiais é essa diferença de alíquota. Diogo Schelp. Paulo, bom dia. No ano passado foi estabelecido um teto para o ICMS nos estados, a porcentagem que era cobrada sobre o combustível. Com esse valor fixo, vai ter um aumento, se fosse comparado com o teto atual, seria equivalente a um aumento desse imposto, e como ele vai ser calculado daqui para frente, para ser reajustado? Então, vamos lá. Primeiramente, vai depender do estado, Por exemplo, nós podemos falar no estado do Piauí, o ICMS recolhido lá numa alíquota de 21%, era de R$ 1,09. Como ele passa agora para 0,94 centavos, a arrecadação de ICMS do diesel, neste caso, vai diminuir. No caso do Distrito Federal, a alíquota era de 13%,
né, por cento, e era 79,69 centavos, passou para 0,94, ou seja, houve um aumento. O que muda a forma de calcular é que não existe mais o preço médio ponderado. Né? Como é que era calcular? Os estados, secretarias de Fazenda, faziam um cálculo do preço médio praticado no estado, no território, dos últimos 15 dias. Se o preço médio subisse, que era o problema que nós tínhamos. Às vezes a Petrobras subia seus preços, então o preço médio de bomba ia subindo. Com isso, a base de cálculo que se aplicava à alíquota subia, né? Você tinha um preço de 5 e jogava lá 18% em cima de 5. Passou para 5,50, 18% de 5,50 é maior. Então, o que acontecia? Um efeito cascata. O preço da Petrobras subia, daí 15 dias subia também o ICMS, porque a base de cálculo era maior, não a alíquota, a base de cálculo, né, que era aplicada. Nesse modelo, você evita isso. Se a gasolina ou o diesel custar R$10 ou R$1, o valor do ICMS será sempre o mesmo. Essa é uma demanda antiga, chamada ad rem, passa de ad valorem para ad rem e também passa a ser monofásico, numa única fase da cadeia, ao invés do multifásico, antes de chegar ao revendedor. Então, essa é uma demanda antiga e vai depender de estado. Tem estado que vai subir e tem estado que pode cair, vai depender da alíquota. Presidente, o senhor poderia fazer uma avaliação rápida sobre o que acha da nova administração da Petrobras, por exemplo, sobre essa intenção de se desvincular da paridade internacional de valores, o que a Sindicombustíveis do Distrito Federal espera da estatal? Nós esperamos que a estatal, a Petrobras, né, possa ter uma administração correta, e com uma lisura muito importante e simplesmente acompanhar questões do mercado, né? Essa avaliação do PPI é preciso ter mais dados, né? Porque a Petrobras ela chegou até 2016, desde a sua fundação, e ela não tinha esse modelo de paridade internacional, né? Ela aplicava, obviamente, os seus preços e a questão da paridade, mas não 100% com a paridade internacional. Então, essa é uma variação que precisa envolver economistas, obviamente, gente do mercado, e eu acho que a Petrobras tem condições com o seu conselho, que hoje tem um formato, né, de inclusão dos seus conselheiros com uma política muito importante, né, que é preciso ser respeitada, e eu acho que ela vem sendo, inclusive, já houve indicações que precisam ser avaliadas, né, as pessoas que vão se envolver nesse mercado e nessa empresa, mas a paridade é preciso ser discutida, sim. O modelo da paridade adotado em 2016, em momentos sazonais que se eleva muitos preços, pode ser muito prejudicial ao bolso do brasileiro e principalmente na inflação. Né? Nós temos um dado que nós fizemos um estudo no ano de 2021, que 1/3 da inflação foi provocado por causa do aumento dos combustíveis. E se a Petrobras, dependendo da sua política, tivesse absorvido parte desse aumento, isso geraria menos inflação e menos dívida para o Brasil. Né? Então, é possível avaliar. Não tenho assim, uma opinião totalmente 100%, porque não sou um analista econômico também. Né? Eu sou analista, obviamente, do setor de combustíveis, mas a Petrobras é uma empresa muito maior do que a gente possa estar discutindo. Mas eu acho importante fazer a reavaliação. Eu vi a entrevista do presidente da Petrobras inteira, que ele deu, a entrevista que ele deu depois de tomar posse. Achei muita coisa interessante, muita parte interessante. Acho que sim, que a PPI ela pode ser reavaliada, né? Não deve ser retirada totalmente da formação do preço, mas ela pode sim ser reavaliada, até porque o custo do Petrobras hoje é 70% em real e 30% em moeda internacional, o dólar, que é considerada a paridade. Então, eu acho que ela pode ser avaliada, né, para que isso prejudique menos, né, no caso do consumidor e do bolso do brasileiro e principalmente na inflação. Pois é, e só mais uma dúvida. O que o setor de combustíveis espera em relação à reforma tributária? A senhora acha que o ICMS, esses índices vão voltar a ser alterados na discussão da reforma tributária? Ou a senhora acha que a área de combustíveis deveria ter um tratamento diferente?
Essa também é uma demanda antiga nossa, né? Quando essa reforma estava em discussão há 2 anos, nós tivemos inclusive uma reunião em Brasília, né? Na representação. Hoje eu sou o vice-presidente regional da federação sobre essa pauta, sobre esse tema, né? Nós nunca gostamos, né, de um produto como os combustíveis que tinha perto da casa de 43% somente de encargos tributários. Veja que hoje, com o ICMS mais o PIS/COFINS, ele vai passar da casa dos 30% novamente. Então, isso não é bom. Eu acho que com a reforma tributária, essa carga tributária dos combustíveis vai baixar sim. É preciso ter uma forma um pouco mais igualitária. Eu acho que a questão do imposto único é muito interessante, né? Algumas questões como serviço têm imposto muito baixo e nossos produtos, que são os combustíveis, imposto muito alto. É uma carga tributária muito pesada. Como eu falei, passava de 40%, vinha no patamar mais baixo. O ICMS estava na casa da alíquota geral, que era entre 17% e 18%, e agora vai voltar a ficar perto dos 25% em média nacional, o que é uma carga tributária muito alta, se somar ainda ao PIS/COFINS, né, que engrandece ainda mais essa carga tributária. Então eu vejo com muito bons olhos, esperamos que seja aprovada, que o Congresso avance nisso esse ano, e consiga trazer a reforma que eu acho, e eu tenho certeza que no caso dos combustíveis, a tendência é baixar esse valor. Paulo Tavares, presidente do Sindicombustíveis do Distrito Federal. Muito obrigado pela entrevista, Jovem Pan. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Só lembrando que a partir de 1º de julho, a carga tributária do ICMS da gasolina também passa a ser a de REN, um valor fixo. Muito obrigado. Perfeito.